Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês. Esperando vocês chegarem para a gente conversar um pouquinho. Colocando aqui uma música para a gente ir harmonizando. Uma música cantada pelas índias norte-americanas. É um mantra de cura da cultura xamânica norte-americana. E hoje nós vamos falar sobre todas as conquistas que a gente puder citar aqui, conversar sobre, né, as conquistas femininas, e nós vamos conversar sobre empoderamento. E para mim essa palavra sempre foi muito importante, porque o que é empoderar-se, né? O que é a gente ter o domínio sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que as nossas conquistas nem sempre são percebidas pela maioria, mas é certo que muitas mulheres sofreram, né, na luta para conquistar a liberdade da mulher, o direito a existir. E de uma maneira muito bonita, isso houve, né, toda essa luta, essa busca já vem de séculos e séculos, haja vista a Inquisição, da mulher buscar o seu espaço na sociedade, né, a sua importância. E a gente percebe que muitas mulheres morreram por conta disso, né? Muitas mulheres saíram da sua zona de conforto e disseram: não, a minha vida vale mais que a obediência, vale mais que a aceitação de não poder me expressar. Então, como guerreiras, as mulheres foram à luta para enfrentar o patriarcado, o movimento social, né, o comportamento social machista que vem dilacerando as mulheres e os direitos e matando. E a mulher, em algumas civilizações, ela encontra o seu espaço, ela encontra a sua importância, mas em muitos momentos da história ela ainda assim é avaliada pelo homem, né? Ela é dita importante ou não pelo masculino. E isso é extremamente importante que a gente observe, porque foi a partir da luta por ser e existir de algumas mulheres, né, que disseram: chega, não quero mais essa postura, essa posição que me limita. Foi nesse momento que as mulheres crescem, que as mulheres sofrem, porém quebram os paradigmas, né? Elas rompem com a ideia do que é possível ou não possível para a mulher. E fazendo alguma leitura, né, histórica, eu fiquei abismada como muitas de nossas conquistas estão tão próximas, né? A gente se esquece disso. É como se essa história de não poder estudar, de não poder fazer faculdade sem autorização do pai ou da mãe, ou depois o mesmo estado, né? Mas sem autorização do marido, sair para trabalhar sem autorização do marido, parece ser até para minha geração algo muito distante, porque quando a gente toma consciência de que o mundo é mundo, algumas mulheres guerreiras já tinham conquistado o direito de estudar, e sem pedir permissão ao marido. Então eu queria ler para vocês algumas... Boa noite, seja bem-vinda. Então eu queria ler para vocês algumas conquistas dessa linha, né? Dessa linha histórica, e que é absurdamente... como eu tinha até, falar a verdade para vocês, tinha me afastado dessa história, tinha me
focado tanto no humano como um todo, que quando a gente se volta para vamos relembrar, vamos reviver isso tudo, a gente fala, gente, foi outro dia, foi ali, né? Por que ainda assim a gente tem todas essas dificuldades de aceitação, né, dos homens e de algumas mulheres, da condição das conquistas femininas, né? É porque está muito recente, está muito recente. Apesar do sofrimento vir de séculos a séculos, né, caminhando durante séculos, as conquistas são muito recentes, né? A mulher disse não, né, para muitas coisas e exigiu os sims há pouco tempo. Então é natural que a gente encontre uma resistência social para isso tudo. Eu me lembro da minha infância, já comentei em outra live aqui, quando as mulheres elas excluíam aquelas que separavam, né? Mas só na década de 70 que as mulheres passam a se separar e ter direito realmente de se separar e direito ao divórcio, né? Porque antes só tinha um desquite e as mulheres tá bloqueando o vídeo. Então as mulheres conquistaram o direito, né, a se separarem mas mesmo assim, socialmente, né, as mulheres ainda eram muito mal. Até comentei isso na outra live e vendo uma palestra do Leandro Carnal, ele comenta isso, né, que como professor ele viu os filhos, né, problemáticos, falava, isso também é filho de pais separados, e tinha esse estigma, né, dos filhos de pais separados. E tudo isso é uma questão social, uma questão de muita pressão social para que você seja, se comporte de uma determinada maneira. E a gente vem aprendendo, né, a ser essa mulher livre, a ser essa pessoa livre que outras mulheres em algum momento desejaram ser e nos proporcionaram as benesses, né, de viver essa vida com escolhas, ainda, né, de uma maneira muito resistente. Os homens e algumas mulheres, né, ainda evitam olhar para essas conquistas de uma maneira carinhosa. Mas eu entendo que faz sentido isso tudo, porque tudo que chega novo vai de encontro as conquistas femininas, elas vão de encontro, não, elas se encontram, né, se chocam com muitas crenças profundas, né, da nossa cultura, crenças que vêm há séculos, né, não é fácil você quebrar aquilo que está muito enraizado, mas é necessário que a gente faça isso, é necessário que alguém precisa começar isso. Por outro lado, eu percebo nesse movimento, né, do feminismo, no movimento que algumas mulheres fizeram de não à guerra, não à luta, mas ao entendimento, ao diálogo. Eu entendo esse entendimento como uma capacidade aumentada das mulheres de dialogar, né, e o pouco espaço que se consegue já está se conscientizando e se fazendo ouvir, né? As mulheres estão transitando da luta que foi necessária para o diálogo e a comunicação efetiva, né? E essas mulheres estão demonstrando autoridade, e aí é fato que filhos de mulheres também admirem as mulheres, né? Existe uma teoria, né, a teoria freudiana, que nós invejamos o falo, né? Nós vivemos numa sociedade, uma cultura fálica, e nós invejamos o falo, nós sentimos não ter o pênis, né? E por outro lado, eu vi o Carnal falou alguma coisa muito interessante numa palestra que eu escutei dele, o Leandro Carnal, que ele fala assim: será que os homens, de certa maneira, não acabam tendo um movimento de olhar para essa mulher como uma mulher grande e poderosa, porque somos mães desses filhos, né? Somos mães desses homens
Será que o olhar desse homem, como que ele vê essa mulher muito maior do que ele? Então, será que inconscientemente não tem aquela sensação, aquela necessidade de dominar ou de conter esse ser tão grande, tão inteligente, tão maior do que ele, né, enquanto criança, filho? E dentro foi um breve raciocínio que eu falei interessante, né? Enquanto Freud via a inveja do falo, o Karnal traz essa outra leitura, né? Desse lado maravilhoso da mulher que cuida, da mulher que é humana, que é amorosa e que é forte, inteligente, capaz, né? Que não precisa deixar de ser amorosa, de cuidar, mas acrescenta tantas outras qualidades ao ser feminino, ao ser mulher. E não estigmatiza ela, né? O sexo frágil, nem o sexo intuitivo, nem aquele que tem algumas características rígidas e isoladas, né? Eu acredito que essa vivência, e na outra live eu falei sobre o feminino e nós falamos sobre relacionamentos. E eu senti, né, no diálogo que a gente teve ali, que me faltou algo a respeito, a comentar a vivência da feminilidade e a vivência da mulher e a vivência as várias faces dessa vivência, né? Que hoje é muito própria, eu tenho uma interpretação própria e tenho liberdade de vivê-la, e as outras mulheres do sexo feminino, né, que vieram ao mundo biologicamente mulheres, mas que não se sentem mulheres, ou não é bem essa a palavra, mas não se sentem mulheres como eu me sinto mulher. Então hoje nós temos essa pluralidade, essa capacidade, essa liberdade de expressão, graças a essa luta, né, das primeiras mulheres que disseram para. Então o feminismo, ele veio para, não sei se vocês estão me vendo, esse feminismo, ele veio para gritar a igualdade, né, o direito à expressão da mesma maneira. E aí ele traz esse direito à expressão e trouxe com ele, né, com esse grito de direito à expressão, à igualdade de gênero, tantas conquistas que nós hoje nem percebemos que elas existem, que nós transitamos nessa vida sem a percepção real dessas lutas, né? A gente percebe muito aquilo que escandaliza, aquilo que nos conforta não é percebido, e de alguma maneira nós não saímos da nossa zona de conforto, a maioria de nós, né? Mas as mulheres conquistaram muito e podem conquistar muito mais, e mais alguma coisa além daquilo que foi o primeiro momento, a primeira ideia, que é a conquista do homem. Acho que todas as lutas, entre aspas, da mulher para que ela pudesse se expressar, elas não foram tão bem sucedidas porque elas não conquistaram esse público masculino. O que é conquistar esse público masculino? Eu penso que é a conquista da consciência desse grupo masculino, desses homens que são também vítimas desse patriarcado. E esse é um movimento que começa a acontecer agora. Um movimento lindíssimo, onde os pais estão se entendendo realmente pais e que fazem parte da criação desses filhos, com uma presença amorosa, uma presença cuidadora também. E nós, mulheres, nós estamos aprendendo a abrir mão daquele papel da mulher antiga, né? Antigamente, aquela mulher do patriarcado. Nós estamos aprendendo a abrir mão para que o homem possa ocupar o seu espaço também no cuidar, também no estar presente. E aí a gente percebe que essas relações abusivas dessa mulher, onde se ela era lésbica, ela não podia se expressar, onde se ela não queria casar, ela não podia se expressar, se ela não queria ter filhos, ela não podia se expressar, se ela queria trabalhar, ela não podia escolher, ela não podia estudar. Essa mulher, ela passa a poder fazer tudo isso, mas ainda assim ela sofre as próprias pressões internas e a pressão social. Muita coisa nós já normalizamos, mas nas entrelinhas, muito sutilmente, o patriarcado ainda sufoca a mulher. Quantas mulheres são assassinadas e agredidas? Quantas mulheres sofrem as consequências desse patriarcado? Eu vendo
a palestra do Leandro Carnal é muito interessante quando ele coloca algo do tipo que as mulheres, né, elas ainda se sentem responsáveis por não dar conta de cuidar da casa. E aí ele vai na casa de uma amiga dele, que é professora como ele, tem doutorado, pós-doutorado. Ela e o marido são colegas de trabalho do Leandro Carnal, e ele diz que quando ele chega na casa, a primeira coisa que a mulher fala é assim: "Ah, me desculpa pela bagunça, não observa a bagunça", algo do tipo. E eu já me vi muitas vezes nessa situação, eu tendo que atender muitas pessoas, eu tendo que estudar, porque quem mexe com o humano, né, na minha opinião, precisa estar sempre estudando e buscando melhorar. Então eu estudando, passando madrugada, acordado, às vezes filho doente, e eu sem pedir a um ou a outro, sem delegar ou dividir essas funções que eu entendia ou não entendia, ia no instinto, né? No instinto não, no automático, vou usar a palavra melhor, e me ocupava com todas aquelas coisas a ponto de eu entrar num nervoso. E como eu pratico yoga, eu falo, gente, o que está acontecendo? Aí que eu me dava conta que eu estava trazendo para mim muitas atividades que realmente eu não iria dar conta e que alguém precisava me ajudar. E aí, um pouco ainda agitada, eu começava a delegar as funções. Fulano, faz isso, vocês não me ajudam e tal. Eu falei, gente, eu preciso me organizar, não é responsabilidade só minha, moramos todos numa mesma casa. Então, observando o Leandro Carnal falar sobre o assunto, observando a minha realidade, então aí eu imagino a sua que está do outro lado, você mulher, e às vezes você marido que vê a mulher tão nervosa e nem sabe por que você não tem culpa, né? Mas na verdade é porque os homens precisam despertar para esse compromisso do lar. E a mulher e esse feminismo que surge agora, com um pouco mais de liberdade de expressão, ela começa a perceber também pelos estudos que os homens matam porque são vítimas do patriarcado. Os homens agridem as mulheres por crenças limitantes, por crenças enraizadas e profundas, onde a mulher é um objeto e propriedade desse homem. E não está muito longe. Eu me perdi disso, e aí fazendo, né? Porque a gente começa a intuir, eu gosto muito de ler antes das nossas lives, e quando eu jogo um tema é justamente para isso, é para a gente fazer troca. Eu fui ler sobre o assunto e eu falei, caramba, é isso, tá ali, olha, não tinha me atentado que tá tão perto, mas está muito perto. Na década de 60 surgiu o anticoncepcional. Olha bem, na década de 60, 10 anos depois ou menos que isso, nasce a Juliana. Então tá ali atrás da porta. E aí quando a mulher começa a tomar um anticoncepcional, ela já tinha um monte de outras conquistas ainda, com muita dificuldade, mas já tinha, né? Já podia trabalhar, enfim. E aí ela já podia estudar, fazer faculdade, e aí de repente ela começa a ter a liberdade sexual. Ela pode escolher ter relação sem o medo de engravidar. Ah, por que tinha medo de engravidar? Primeiro porque ela ia ter que parar certas coisas a serem feitas, se ela não tem um marido, um parceiro, né? E a liberdade sexual te dá essa oportunidade de ter relação com alguém sem ter realmente um vínculo, porque essa liberdade os homens sempre tiveram, né? Eles podiam, mesmo casados, dentro dessa cultura patriarcal, ter relação sexual fora do casamento e não correr às vezes o risco de vir, né, de ser descoberto, porque não ia carregar um bebê na barriga, e a mulher não. Então a mulher ela começa a poder escolher realmente a ter a relação sexual com quem ela quisesse, porque a chance dela ser envergonhada, né, o medo da vergonha, da gravidez, do pecado, do sexo errado, daquela mulher que, né, não tem a liberdade de se expressar, de ter desejo, de ter relação sexual, não seria descoberta. E aí a mulher começa a poder escolher fazer ou não, ter relação ou não sexual. E todas essas conquistas da mulher, né, do feminismo, trouxeram conquistas muito importantes para todas as outras pessoas.
para todos aqueles para as questões racistas, porque as mulheres negras também sofrem muito, então, além de serem mulheres, elas são negras, para questões de gênero, né, para questões da sexualidade, as pessoas puderam começar a se expressar, ter liberdade de falar, né? Começaram a lutar pelos seus direitos também de casar, né? Os homens hoje casam, as mulheres casam, adotam filhos e podem ser pais, né? Graças a todas essas lutas que foram humanizando, dando o direito do outro de dizer o que querem viver e como querem viver as suas vidas. E agora a grande questão é como que nós, mulheres, vamos fazer isso dentro de uma cultura ainda tão engessada, né? Tão engessada. Eu vou fazer uma leitura para vocês aqui de alguns trechos que eu achei sensacional, que eu me relembrei, que eu falei, gente, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar que era assim. Eu fiz um resumo aqui dessas questões e outros eu realmente não consigo. Então, o que acontece? Essa luta no Brasil, a gente vai falar no Brasil, mas isso aconteceu no mundo inteiro, nos Estados Unidos, a luta pelo voto também aconteceu, mas aí a gente fala mais especificamente aqui no Brasil. Então, vamos lá, de 1827 a 2019. Então, 1827, meninas são liberadas para frequentar escolas. Foi a primeira conquista das mulheres aqui no nosso país. Em 1832 é publicado O Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, de Nízia Floresta. O livro é considerado o fundador do feminismo brasileiro. E na obra a autora diz que a mulher é capaz de fazer as mesmas coisas que os homens, por exemplo, ter algum tipo de cargo de autoridade, né, de liderança. Então ela desmistifica essa coisa que a mulher é incapaz, que a mulher é o sexo frágil, que a mulher precisa do apoio do homem para tudo, né? Esse negócio de tudo que a gente, até mesmo, achei muito interessante que eu falei isso com o Raido na semana passada, e que o cavalheirismo, ele surge da ideia de que a mulher não é capaz, que a mulher é frágil, né? Abrir a porta, puxar a cadeira, e a mulher passou a gostar desse cuidado. Porém, maqueia bastante, né, o patriarcado, maqueia bastante essa questão do machismo, né? E a mulher acaba se sentindo bem com isso, mas de certa maneira tem essa visão, né? Essa visão da incapacidade da mulher. Em 1852, o primeiro jornal feminino é criado e afirmava que as pessoas do sexo feminino não deveriam só aprender piano, bordado e costura. Em 1852, isso começou a se discutir, né? Em 1871, Lei do Ventre Livre, que a princesa Isabel, foi ela que promulgou, que liberou os filhos das escravas, porque as escravas não tinham direito a seus filhos, né? Eles se tornam pessoas livres. Em 1879, mulheres podem ser aceitas em faculdade. Em 1885, Chiquinha Gonzaga se torna a primeira maestrina brasileira e na época ela chegou a separar do marido que tentou fazê-la desistir da música. Em 1887 surge a primeira médica brasileira, Rita Lobato Freitas, foi a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil. Ela é baiana, também foi a primeira da América Latina. Em 1888, o fim da escravidão foi assinado pela princesa Isabel, que foi a primeira senadora brasileira e a primeira mulher a exercer a chefia de Estado no continente americano. Em 1910, é criado o Partido Republicano Feminino, que reivindicava o direito ao voto e a emancipação feminina. Em 1918, Maria Lacerda de Moura publica Em Torno da Educação. O livro também entra na lista de obras importantes que marcam o começo do feminismo no Brasil. Então, olha bem, isso já aí a gente já começa no século passado, né? E aí, olha bem que coisa interessante.
Tem mais? Então, olha bem, em 1919, a Resolução de Salários Iguais para Homens e Mulheres é aprovada. E até hoje, nós não temos salários iguais. A gente fez na nossa primeira live, a gente falou sobre isso, né? Que a gente tem uma diferença de 30% no valor, né? Em relação ao que os homens ganham, as mulheres ganham 30% a menos. E as mulheres negras chegam a ganhar 60% a menos que os homens. Então, em 1919, isso foi aprovado. Então, a gente tem aí 100 anos e até hoje a gente não conquistou. Ainda há muito o que fazer, né? E a gente ainda está lutando contra o movimento feminista, enquanto a gente deveria se unir para fazer um movimento feminista amoroso, porque o nosso empoderamento, a nossa capacidade de sair do relacionamento abusivo é a nossa autonomia. E a gente inconscientemente, a gente vai caindo nessa condição de refém do casamento, refém de um relacionamento. Não, aqui ninguém está dizendo que o casamento não é importante. Eu sou casada e eu estou com meu marido desde os meus 16 anos. Eu tenho 2 filhos. O que eu estou dizendo é que se amanhã o meu marido me agredir, seja verbalmente, seja fisicamente, e isso for principalmente verbalmente, for agressões, né, for um relacionamento abusivo, emocionalmente abusivo, eu quero ter o direito de dizer, olha, tchau, tô indo embora. E toda mulher deve ter esse direito. E aí, socialmente, para você ganhar dinheiro, para você se sustentar, às vezes sozinha, se torna muito mais difícil, porque 30% a menos no salário, com os custos de vida igual a de qualquer homem e de qualquer família, né? Fica muito mais difícil de você vencer. Então, em 1921 teve o primeiro jogo de futebol entre mulheres. Em 23 a enfermagem começa com a Ana Nery. A primeira prefeita brasileira é eleita em 1928. E aí tem a Maria Lenk, que é a primeira mulher a participar das Olimpíadas. E não foi fácil, nenhuma delas teve isso de maneira fácil. Foi muito difícil. Algumas mulheres tiveram que colocar nome de homem em inscrição no Brasil para poder lutar judô. E aí, como elas contribuíram para o Brasil, né, no sentido do esporte, existia uma lei que proibia mulheres fazerem esportes de meninos. E hoje quantas meninas praticam esportes de meninos e são felizes e bem-sucedidas? Então nós precisamos olhar para essas conquistas. Isso vai fazer parte do nosso empoderamento. Aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu pratico, aquilo que eu experimento, me mostra o quanto eu sou capaz. Me mostra o quanto eu darei conta da minha própria existência, independente de outra pessoa. Quando eu nasci sozinha. O dia que eu for morrer, eu vou morrer sozinha. Eu tenho uma vivência e uma vida que é necessário ser desenvolvida individualmente. E quando eu não faço isso, como que eu vou me empoderar? Se eu vou estar sempre sentindo que eu preciso de uma outra pessoa para conduzir a minha vida de uma forma competente. O empoderamento está nisso aí, né? Então, a gente tem aqui pulando algumas coisas, mas em 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 27 de agosto, a Lei número 4.212 de 1962 permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Qual de nós hoje que casa, que pede permissão ao marido para trabalhar? São muito poucas. Existem sim, gente, são muito poucas perto do que era antes, né? Óbvio que eu também não tenho um número estatístico aqui, mas eu já vi homens, eu não quero que você trabalhe lá, e a mulher não vai trabalhar. Eu não quero que você trabalhe, eu quero que você fique com... Eu já vi, eu quero que você fique com os nossos filhos. Eu, por exemplo, escolhi não trabalhar, ficar com os meus filhos. Algumas mulheres nem podem, porque ou criam sozinhas ou dividem a vida com o marido, realmente financeiramente são sustento daquela família, pai e mãe. Mas naquela época eu pude parar, eu escolhi porque eu quis
Meu marido nunca me pediu, pelo contrário, você tem certeza que você vai abrir mão do seu concurso para ficar com o meu mais novo agora? Eu falei, sim, vai ser o último filho, né? Porque a gente tinha planejado isso, mas eu escolhi. O feminismo, ele não quer trazer pra gente a luta mais, eu acho que está se configurando uma outra história, mas porque existem muitas coisas que precisam ser feitas ainda existem maridos que acham que podem proibir suas esposas de trabalhar, porque foi em 1962 que foi dado o direito à mulher a escolher trabalhar ou não. Olha quantas conquistas a gente tem, né? Aí vem o Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil Mulher em 75 é fundado. E aí então a lei do divórcio é aprovada no ano que eu nasci, em 77. Gente, tá ali. Antes as mulheres não divorciavam, eram as desquitadas e eram mal vistas. E eu ainda assim me lembro, nossa, aquela ali é separada. Mas é separada, as mulheres casadas viravam o nariz. E hoje ainda existe muito desejo das mulheres casarem na igreja, de véu, de grinalda, de branco, tem se casado muito. Mas hoje em dia as mulheres têm pedido muito separação. E que bom, porque na verdade elas estão podendo escolher. Graças a todas essas mulheres que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos usufruir disso, né? Então é muito interessante como às vezes as mulheres falam, essas mulheres que são contra o feminismo. A gente precisa compreender que existe um processo de aprendizado, que nós estamos num processo muito enraizado culturalmente, onde as mulheres realmente acreditam em várias crenças que limitam essa possibilidade delas saírem desse patriarcado, e ao mesmo tempo que o quê? É tão profundo isso que se a gente imaginar os níveis de aprendizagem, então você tem o quê? Você tem uma incompetência inconsciente. Você não consegue nem saber que você não sabe. Depois você tem uma inconsciência, uma competência consciente, uma competência inconsciente, uma competência consciente. Aí você toma conhecimento de que você não sabe alguma coisa. E depois você tem uma competência consciente. Quer dizer, você aprendeu aquilo que você não sabia, descobriu que não sabia, e você age ainda percebendo os seus atos, né? E aí de repente você cria uma competência inconsciente. Então nesse processo do patriarcado, nós estamos nesses níveis de conhecimento, né? Então, né, poder escolher não tem preço. Só que o que acontece? Algumas pessoas estão num nível de aprendizagem diferente. Alguns homens já deram grandes passos, algumas mulheres também, mas outras ainda não e outros também ainda não. Mas isso não quer dizer que nós devamos cruzar os braços, porque muitas de nós, eu acabei de contar no iniciozinho, como que a gente está se comportando, né? Olha, então a gente nem percebe que é machista. Quando eu pego para mim a responsabilidade uma casa arrumada e digo eu que tenho que arrumar, eu que tenho que cozinhar, eu que tenho que dar conta da louça, mesmo fazendo todo o resto, eu tô sendo machista. Eu tô tendo um comportamento que o patriarcado sempre pregou, sempre me impôs, que é o comportamento de eu aceitar que toda essa que eu sou isso que o patriarcado fala para nós. Tanto é que quando as mulheres americanas elas tentam vão se manifestar a favor de votar, tem uma campanha contra essas mulheres, e aí o Leandro Carnal mostra um cartaz que saiu do homem chegando do trabalho e a casa tá toda desarrumada, criança sem cuidado, nada, e na parede tem assim, voto feminino. Então, tipo assim, se a mulher saísse para votar, ou seja, se ela tivesse essa autonomia,
A casa, quem que cuidaria da casa? Então, isso não é papel do homem, isso não é função do homem. E hoje, quando os homens saem para cuidar dos filhos, por exemplo, levar numa praça, muitos homens já veem isso com naturalidade, mas outros ainda perguntam: nossa, você tá de babá hoje? E o Leandro Carnal conta uma história interessante que o amigo dele falou assim: não, eu sou o pai. Né? Então é muito delicado falar sobre isso, porque a gente está trabalhando crenças, mas nós precisamos começar a sair do nível do quê? Do inconsciente incompetente. Eu tô lá, ó, uma incompetência totalmente inconsciente. Não consigo nem saber o que eu não sei. E é o nosso trabalho, é a nossa mulher por mulher, cada uma, que a gente falou da sororidade, respeitando cada ser, cada mulher como ela é exatamente, como ela dá conta de ser, estendendo a mão sempre e mostrando para ela que ela é capaz sempre, que ela pode sempre. Tem homens novos que são bem machistas, aquele que só sujam, não lavam o copo. Sim, porque nós fomos mulheres, olha bem, nós somos mulheres que criamos esses filhos. Hoje, por exemplo, quando meu filho crescer, ele não vai mais ser assim, porque eu já não crio ele assim. Então, o que eu falo com ele? Ryan, levanta ele tem 8 anos, vai lavar seu copo e seu prato. Ai, mãe, pelo amor de Deus, eu tô jogando... Não, vai lavar seu copo e seu prato. Eu também tenho um monte de coisa para fazer, meu filho. Você precisa fazer a sua parte. Eu não falo, você precisa me ajudar. Porque ele não está me ajudando. Ele está fazendo a parte dele, que cabe a ele dentro dessa casa. Ele vive aqui. Ele vive nesse espaço. E ele precisa entender que todo espaço que ele viver amanhã, com qualquer mulher, ele precisa fazer a parte dele. Porque a mulher também vai ter as coisas dela para fazer. E é interessante também, mas é isso que eu tô falando, né, Elaine? Às vezes é porque a gente criou esses filhos para serem esses homens, porque nós fomos criados para ser essas mulheres que dão conta da casa, que dá conta do filho, que dá conta do marido. Eu fui criada assim porque minha mãe foi criada assim e fez isso a vida inteira. A minha mãe trabalhava, mas chegava em casa, era ela que fazia a comida. O meu pai ajudava, entende? Meu pai ajudava, mas não era um papel dele. Se eu começo a criar o meu filho, por isso que nós mulheres hoje, mães, que já estamos sendo mães até mais velhas, né, do que a idade anterior, porque hoje a gente estuda, a gente trabalha, nós precisamos olhar para essas crianças, essas mulheres e mostrar para elas que isso não é o papel delas. E sair dessa zona de conforto social do patriarcado, onde o homem provê, né? Então é incrível como a gente percebe como ainda se casa esperando esse marido, esse príncipe encantado que chega no cavalo branco, te leva para o castelo e te dá tudo que você sonhou. Você tem essa expectativa, né? Ainda existem muitas mulheres com essa expectativa do príncipe encantado. Porque é muito novo, como eu estou mostrando aqui as datas, tem coisas que nós conquistamos que não tem, que tem aí 50 e poucos anos, né? Em 1900, por exemplo, quer ver? Aí começa o absurdo, né? Em 1977, que foi ali atrás da porta, porque eu sou novinha, e o divórcio é aprovado. Em 1979, mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. Gente, como assim? Tá ali, era 80 já praticamente. Elas são autorizadas a praticar qualquer esporte. Ei, Fausto, seja bem-vindo. Me conta aí se estiver travando, tá, gente? Acho correto ensinar nos dias de hoje saber ajudar a companheira que também trabalha fora. Sim, fazer a parte dele, né? Isso é para você, é muito difícil para a mulher encarnar e dividir esses papéis. Porque do mesmo jeito que o homem tem dificuldade de ceder o espaço para a mulher,
A mulher também tem dificuldade de ceder espaço para o homem, afinal de contas ela ocupou esse espaço de importância há muito tempo. Então uma mulher boa edifica uma família. Então, mas também tem outras questões. Se o casamento não dá certo, o problema é da mulher. O problema está na mulher, né? Existe tudo que todas essas posições sociais que foram criadas e que foram instituídas, elas trazem peso para ambos as pessoas, né? Para ambos, né? Para homens e mulheres e ao mesmo tempo para todas as relações. Porque, na verdade, era isso que eu queria trazer para vocês, e uma hora é muito curta para a gente falar tudo que vem, porque são muitas coisas interessantes, mas a verdade é a seguinte, o que eu quero trazer aqui é que a mulher, o feminismo, ele trouxe a liberdade da mulher ser, mas também ele abriu portas para outras vozes. E aí a gente percebe que os gays, né, os homossexuais, os trans, todas as pessoas começaram a poder falar, começaram a poder acreditar nessa liberdade de expressão. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a perder a sensação de perda do quê? Isso é movimentar a crença, gente. No primeiro momento, parece que você está perdendo o quê? Valores. Porque você não está ainda trabalhando no nível das crenças que são a estrutura dos seus valores. Então te choca no primeiro momento, aos poucos as mudanças vão entrando, que é aquela questão dos níveis de aprendizagem. Como que você vai aprendendo? Você está totalmente ignorante, né? Um inconsciente e uma incompetência inconsciente. Daqui a pouco você traz essa incompetência para o consciente. Daqui a pouco você é competente e consciente. E daqui a pouco você é competente e inconsciente. Você faz sem nem perceber. Do mesmo jeito que a gente é machista sem perceber, um dia nós não seremos mais machistas sem perceber. Nós aceitaremos a diversidade, nós acolheremos as pessoas como elas são exatamente sem perceber. Percebe quando você vai aprender a andar de carro, né? Dirigir carro. Então você vai aprender a dirigir, primeiro você não sabe de nada. Quando você entra no carro na autoescola, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão vai ensinar, você fica lá, meu Deus, o que eu faço agora? Aí alguém te fala, ó, aqui você liga, não põe o pé em nada, aqui é a marcha, ali o pedal, você vai reconhecer. Tomou consciência, ok. Ó, você vai passar a primeira, depois quando o carro pedir, você passa a segunda, tal. Aí você vai começar a perceber o que você não sabe. Que é tomar consciência da tua dificuldade de aprender aquilo que é novo. Aí depois que você começa a fazer, a realizar, você começa a pensar para fazer. Agora, ó, o motor está fazendo barulho X, então tem que passar marcha agora. Então o que você está fazendo? Você está tendo uma competência consciente. Até um ponto que você vai passar marcha sem perceber. Porque você adquiriu essa capacidade, né? Você está competente e inconsciente. Hoje, muitos de nós com relação ao machismo, somos incompetentes e inconscientes. Nós não sabemos que não sabemos. Então nós precisamos trabalhar esse despertar. Todos nós que estamos despertando. Cada um no seu espaço. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos crescendo e nós vamos desenvolvendo juntos com esse feminismo que traz o homem para repensar o seu papel. Traz o homem para ver o quanto também esse comportamento patriarcal acaba com ele, com a saúde física, emocional. Né? Já visto que os homens têm morrido muito mais que as mulheres em todos os sentidos, eles são mais aventureiros, eles acabam falando menos, se cuidando menos, né? Tratam um pouco da saúde mental e pouco da saúde física, eles não podem demonstrar vulnerabilidade. Então as mulheres elas precisam entender isso. E aí em 1980 as Forças Armadas aceitam as mulheres. Depois em 85 surge a primeira delegacia de mulher. Em 88 ocorre o primeiro encontro nacional de mulheres negras.
Em 96 é reivindicado que as mulheres participem ativamente da vida política brasileira, aí vai acionar os partidos para ter uma porcentagem, né, 20% de mulheres. Em 2002, olha bem, 2000, a falta de virgindade deixa de ser crime. É louco pensar nisso, né? Que virgindade era crime. Não ter virgindade, perdão, era crime. Pensa bem nisso. Em 2006 é criada a Lei Maria da Penha. Em 2010 é eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Em 2011 acontece uma marcha das vadias, chega no Brasil, um movimento feminista conhecido internacionalmente, chega ao país e é marcado por manifestações na luta pelos direitos das mulheres, respeito contra o feminicídio em São Paulo. Em 2013, a primeira mulher ganha o Oscar de melhor direção. 2000, lá nos Estados Unidos, gente, 2015 é aprovada a lei do feminicídio. No dia 9 de março, a lei 13.104 finalmente classifica o feminicídio como crime de homicídio. 2015. 2018, pessoas trans podem alterar seus nomes. 2019, a primeira jornalista negra a ocupar a bancada do Jornal Nacional. 2019, primeiras mulheres negras a receberem o Oscar nas categorias de melhor figurino e melhor design. Então, assim, eu achei muito interessante como isso aqui foi bem rapidinho, para a gente observar quantas conquistas nós tivemos. Mas e o que é o empoderamento? Será que nós já estamos empoderadas? Será que essas conquistas nos deram um empoderamento? É quando eu falo que o empoderamento é algo muito próprio de cada mulher. É algo muito próprio de cada pessoa e da humanidade em si, homens e mulheres. Você mulher, porque esse mês é da mulher, que sofre por estresse, que adoece o próprio corpo, que não tem tempo de se cuidar, de cuidar da sua saúde, que se preocupa talvez e às vezes tanto com a estética, né, para agradar ou para não ser vista, né, de maneira desleixada e criticada pelas amigas, pela família, pelas pessoas, pelos homens, né? Então, o que é ser empoderada? O empoderamento é ter o domínio sobre a sua vida. O empoderamento é ser capaz de tomar as próprias decisões da sua vida. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente se torna capaz de fazer isso? Eu penso que é só através do autoconhecimento. Só através do autoconhecimento que nós podemos realmente nos empoderar. Às vezes o empoderamento é bem confundido com o meu orgulho, com a minha raiva, com a minha vingança. Não. Uma mulher empoderada, ela é tranquila, ela é calma. Eu estou dizendo de maneira geral, né? Ela não é santa. Não existe ninguém, nenhum ser humano que diante de um estresse real não passe por esse estresse de alguma maneira. Eu estou falando de que se você não tem feridas, se você já está empoderada, consciente de quem você é e já busca há muito tempo o autoconhecimento, você vai passar pelos desafios da vida com maior tranquilidade. E essa mulher, quando for, entre aspas, abandonada por um marido, não vai permitir que ninguém a culpe da falência do casamento. Porque casamento é feito por dois seres humanos, um homem, uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, como queiram, né, e como desejem os casais. Mas dentro dessa relação, tanto o homoafetivo como hétero,
existem as relações abusivas. Isso é do ser humano. Então, todo ser humano, mas principalmente você, mulher, que esse mês nós estamos falando do câncer de mama feminino, do câncer de mama na mulher. Então, nós estamos falando para esse público e eu acho que todos os outros públicos podem levar isso em consideração, porque isso é o humano de cada um de nós. Então, nós precisamos olhar para isso. O quanto eu sei de mim, o quanto eu permito que o outro me convença daquilo que eu não sou, que consiga me fazer sentir culpada pelos erros dele comigo, pelas suas próprias carências. Porque quando eu me conheço e sei aquilo que eu sou, eu não viro joguete na mão de ninguém. Eu sei exatamente o meu valor. Sei quando eu erro e quando eu preciso pedir desculpas. Raramente eu agrido as pessoas, porque nenhum de nós é santo. Mas aí, quando nós estamos empoderadas, nós temos relações saudáveis e atraímos para nós pessoas saudáveis. Porque quando a gente observa algo ali, até mesmo a dependência do outro para nós, a gente fala, opa, é muito peso para mim, aqui não é lugar de eu ficar, ou essa pessoa vai precisar de tratamento. Ele fala, ó, amado, eu te amo, a nossa relação está precisando que você busque também, porque você está transferindo para mim algo que... Então, essa live foi justamente para trazer para nós mulheres a percepção de todas as nossas conquistas. E que esse empoderamento e que essas conquistas também trouxe novas responsabilidades, novos olhares, mas que nós precisamos saber lidar também. Nós precisamos passar de um nível de aprendizagem para outro, porque nós ainda estamos nessa contramão da cultura, que ainda faz parte de nós. Nós que nos responsabilizamos por tantas questões. E outra coisa, muitas vezes a gente fala, nossa, um homem tão culto, uma mulher tão culta. Gente, a cultura é algo tão profundo e tão próprio, né? Me falta a palavra correta agora, uma palavra que interprete bem o meu pensamento. Mas é algo que transcende o conhecimento. Conhecer não é a mesma coisa que experimentar, vivenciar. Eu posso conhecer muitas coisas e, como diz, né, os níveis de aprendizagem. Eu posso conhecer, mas eu posso ainda não estar agindo como aquele conhecimento. Eu posso estar aprendendo ainda com esse conhecimento. E a cultura ainda está falando as minhas crenças, né? E toda a base de conhecimento ainda está falando, base de crenças, está falando mais alto ainda no meu comportamento automático. Porque da mesma maneira que eu aprendo, por exemplo, a odiar as pessoas, eu posso aprender a amar. Da mesma maneira que eu aprendo automaticamente a reagir, gritar e brigar, eu posso aprender a compreender. E fazer isso automaticamente, quando você vê, já está acontecendo. Mas é preciso começar o despertar. A gente deve estar acabando, temos 3 minutinhos, para vocês verem que não tem condição nenhuma. Eu escrevi algumas frases de alguns pensadores, que é, por exemplo, Nietzsche. Mulheres são menos que superficiais. Você está indo ter com mulheres? Não se esqueça do chicote. Jean Cocteau. Há 3 coisas que jamais compreendi: o fluxo e refluxo das marés, o mecanismo social e a lógica feminina. Erasmo de Roterdã. A mulher é, reconheçamos, um animal, inapto e estúpido, ainda que agradável e gracioso. Então, são seres humanos, historicamente, vistos como seres inteligentes que transformaram, pensadores maravilhosos, mas que têm
um pensamento, né, enraizado no machismo. Por mais que tivesse inteligência e conhecimento, ainda assim a cultura falou mais alto. E nós, mulheres, não somos diferentes. Nós também passamos por isso. Nós contra nós mesmas. Então, empoderar-se é buscar o autoconhecimento, é se transformar, é transformar internamente de maneira profunda, porque nós todos estamos envolvidos por essa cultura patriarcal, homens e mulheres. Qualquer ser está. Tanto é que se eu colocasse um tema diferente nessa live, talvez aqui estivesse mais pessoas. Mas é um tema tão polêmico e as pessoas estão fugindo tanto de polêmica, ou seja, de sair da zona de conforto, que raramente, quando a gente coloca um tema assim, as pessoas, na grande maioria, se animam de vir escutar ou de vir trocar, né? É incrível como que a gente paralisa, como que a gente não se dá, né? Não se dá a chance. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque a gente já está acabando. Daqui a pouco o Instagram me bloqueia. Vamos lá. Alguém aí gostaria de comentar alguma coisa? Nós mulheres, aqui um exemplo que eu coloquei aqui pra gente é a deputada Carlota de Queiroz, envolvida em legislação de racismo. É incrível como que foi a primeira deputada, né, no Brasil, mas ela estava envolta na década de 30 e ela estava envolta de quê? De todos os pensamentos daquela época. Então nós somos produtos do meio e nós aos poucos vamos mudar essa consciência para o bem, para a igualdade, né, de todos os gêneros, para os direitos dos seres humanos serem iguais, serem respeitados. E a mulher empoderada é a mulher que consegue entender o seu valor, é a mulher que consegue olhar para outra mulher e ver que ela não é a inimiga, que nós podemos trabalhar juntas sim, que nós não precisamos disputar os nossos machos com unhas e dentes, que nós pensamos, somos inteligentes e somos bonitas como somos, né? Sem a neurose da estética, da necessidade, e também nada contra quem gosta de se arrumar, de se cuidar. Isso faz parte do ser humano, tanto homens quanto mulheres. Seja o ser humano precisa de um certo nível de vaidade, mas não um nível de obrigação, de necessidade para se sentir amada, desejada, mas sim por prazer, por autocuidado, por gostar de ser quem você é. Né? A gente precisa conversar as coisas claramente entre nós mulheres. Nós precisamos criar os nossos filhos para amar as mulheres, não dizendo para eles, mulher nenhuma presta, porque nossas filhas também, para não entender que outras mulheres